Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Jéssica. Gente, então esse é o Mola Festival Mulheres Oestinas na Literatura. Hoje é a última noite do festival, que começou lá na segunda-feira. A gente já conversou com Gabi Brezola, editora, Rita Baratieri, Patrícia Galelli, Dayana Antunes, escritoras. E hoje a gente vai encerrar esse projeto muito bem com a nossa convidada, a Joana Golim. Mulheres Oestinas é um projeto, aliás, Mola Festival Mulheres Oestinas na Literatura é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, via município de Joaçaba. Muito importante esse fomento, esse incentivo e que esse projeto se mantenha e que a gente possa seguir trabalhando com projetos culturais. A Joana já está por aqui e eu vou chamá-la para a gente iniciar a nossa prosa. Oi, Oi, boa noite. boa Boa noite, noite. Joana. Boa Como é que você tá? noite. Tô bem, e você? Tô bem, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Adorei. Eu que agradeço, um prazer conversar contigo. Vou apresentar aqui brevemente a Joana. A Joana é poeta, professora, pesquisadora da cultura popular, produtora e mais um tantão de coisas que a gente vai descobrir e conhecer melhor aqui na nossa conversa. A Joana nasceu em Chapecó e vive no Maranhão. Tá me ouvindo aí, Joana? Bem? Tô ouvindo. Ah, tá. Deu Tô uma ouvindo. congeladinha. Joana é chapecoense, vive no Maranhão, pegou mola já para muitos lugares do Brasil, o que também culmina com a pesquisa dela em cultura popular. E nos últimos 4, 5 anos ela fez um trabalho, criou um movimento muito forte, poético, literário no Oeste. E hoje a gente vai conversar sobre essas experiências, sobre esses projetos. E eu vou começar. É isso, Joana? Vamos, bora começar, né? A Bora! falar um Então vamos pouco. lá. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Estou vendo umas mulheres maravilhosas. Isabel Cristina, minha mãe. Obrigada, mãe. Sempre aqui apoiando. Daniele, Fernanda, bem-vindas. E falei em mãe, né? E eu separei um poema da Conceição Evaristo para iniciar a nossa conversa, que chama De Mãe. Ótimo. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala na violência de meus ditos ganhei de minha mãe, mulher prene de dizeres, fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho, mulher sapiência e abá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi de mãe que me dessegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela,
a fazer da palavra artifício, arte e ofício do meu canto, da minha fala. Do livro Poemas da Recordação, da Conceição Evaristo. Que é um belo livro, né? Maravilhoso. E a Conceição... Por favor. A Conceição Evaristo, com todo esse panteão, né, da escrevivência, ela nos ensina, assim, é uma coisa brutal mesmo, assim, um cânone, né, que a gente tem, vivo ainda na literatura. Sim, mulher negra e uma das principais, uma das grandes escritoras, né, do nosso país. E a Conceição, ela é uma das defensoras da literatura oral e dessa oralidade que vai para o texto, né, de confundir o leitor. E eu queria que você falasse para a gente sobre os seus artifícios, sobre a sua arte ofício com a palavra oralizada, para a gente te conhecer um pouco mais, Joana. Então, gente, boa noite a todos, né? Obrigada pela presença. É uma honra estar aqui nesse projeto lindo da Jaque, né? Porque, nossa, eu sempre falo muito sobre isso com as mulheres com as quais eu trabalho, que nós sempre tivemos essas mulheres, né, na literatura oestina, e elas nunca foram reconhecidas, né, como devem. E até os homens, assim, mas a gente sabe que os homens sempre têm, né, um privilégio, né, nesse sentido. E eu acho tão importante esse projeto, sabe, Jaque? Eu já havia falado um tempo atrás com a Gabi Brezola. Era um projeto parecido que eu tinha com ela também e com a Alice, mas era um pouco nesse sentido, assim, das mulheres da literatura oestina. E a gente já havia conversado antes com a Gabi, porque quanto são importantes esses projetos, né? Que a gente está colocando a gente mesmo, né, para discutir esses temas, né, e esses pontos de vista. A oralidade, para mim, ela é bem central em tudo que eu faço, não só na literatura, mas também na minha profissão de professora, nas manivas. E eu acredito muito que na poesia falada, que é com que eu trabalho, a oralidade ela está muito ligada ao corpo, à corporeidade, né? E a questão da ancestralidade mesmo. Eu acho que a oralidade ela carrega uma ancestralidade de neto para avô para neto, pai para filho, mãe para filha, né? São coisas que ficam assim no nosso cotidiano e que a gente vai pegando, assim, vai fazendo da oralidade memória. E no Brasil, a gente tem essa especificidade de ter uma cultura africana muito forte, muito viva e intensa. E a oralidade na cultura africana, ela está totalmente ligada ao corpo também, né? Então, para mim, a oralidade, ela tem o falar, assim, ela tem esse sentido bem corporal, bem... ele vem junto com algum movimento, né? A palavra falada, ela tem, assim, uma outra dimensão, eu acho. E essa dimensão, ela tem um pouco de corpo. E a Mar Becker fala muito bem sobre isso, muito melhor do que eu, mas eu falo no sentido da África mesmo, eu falo no sentido do rezar, né? Porque em Angola, né, que é um país africano de onde a gente descende muito, muito, assim, tipo, muita coisa do Brasil é angolana, né? Em Angola, rezar, a palavra rezar, né,
significa dançar, né? Dançar significa rezar para eles, né? Então, por exemplo, para a gente, na verdade, o que significa, na verdade é ao contrário, desculpa. O que significa para a gente dançar, para o africano é rezar, né? Então, para o africano, rezar é dançar, né? E para a gente traduz isso como samba, né? A palavra samba, o significado dela, né, é rezar. Então, para os africanos. Então, eu acho que isso explica muita coisa, assim. Muita coisa da oralidade, assim. Eu trouxe essa metáfora do samba, da palavra samba, que significa rezar, porque eu acredito que a oralidade, ela pode ser tudo isso. Ela pode ser uma reza, ela pode ser um trava-língua, ela pode ser uma oratória, ela pode ser uma epígrafe, ela pode ser um conto, uma crônica, uma lenda, um mito, uma música, uma letra. A oralidade, ela tá quase em tudo, né? Não em tudo porque, né, a gente sabe que não são todas as pessoas que têm esse privilégio da fala. Mas na cultura, assim, em geral, brasileira, a gente tem muita oralidade, assim. E eu acho mais interessante também essa diversidade, né, de formas literárias que a gente consegue trazer até para a academia, para o livro, né, para a literatura escrita, que vem da oralidade, né? E são, assim, formas de versar, né, específicas que a gente tem. Porque em Portugal, eu estive lá recentemente, eu estava lá, eles não vão falar como nós falamos o português, e nem nós vamos falar como eles. São coisas distintas, né? Então, a gente tem muita musicalidade na nossa oralidade, né? E eu acho que isso é tanto africano quanto indígena, né? Não dizendo que, eu não estou dizendo que os portugueses não tenham musicalidade no português deles, não é isso. Eles têm também uma outra forma de cantar, uma outra musicalidade. Mas eu acho que a gente tem, além dessa musicalidade afro-indígena, nós temos regionalismos, pelo fato de sermos um país continente, nós temos regionalismos muito fortes. E eu acho que esses regionalismos bem fortes, bem específicos, eles nos dão, assim, especificidades e diversidades que para mim são muito importantes, né? Para o meu trabalho que eu faço. Porque eu, por exemplo, eu adoro tanto o sotaque do Oeste quanto o sotaque aqui do Maranhão, de Pernambuco, de Salvador. Para mim é diversidade. Para mim, diversidade é sinônimo de coisa boa, né? Tem gente que já, não gosta desse sotaque, não gosta, né? Então é uma coisa assim. Eu gosto, né? Eu tô adorando te ouvir essa musicalidade aí na tua fala, né? E acho que a essência da literatura escrita tá aí, né? Nesses rituais, desses cantos, dessas rezas, que vieram muito antes, né, da chegada aí de qualquer livro, né? E aí eu vou continuar aqui nesse lugar da cultura popular, que tu tem tanto conhecimento e é a tua pesquisa, é a tua vida em boa parte, né, pelo que a gente sente. E aí a gente vê, queria que você falasse um pouco mais para a gente, né, se a gente pensar o hip hop, a embolada, o cordel, né, tudo isso tá na raiz da literatura. E pegando esse caminho, eu queria que você falasse então da tua experiência com esses movimentos poéticos, com esses encontros, com esses rituais, com esses saraus
que tu organiza, né? E que tu criou um movimento é, inovador. Eu não gosto dessa palavra, inovador, mas tu criou um movimento inexistente, né? Em Chapecó, é, com essa característica da cultura popular, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Então, só mandar um beijo para minha amiga, que tá, eu vi que ela está me assistindo aqui, lá de Lisboa, minha irmãzinha, minha maninha Vanessa. Obrigada aí pela presença. Beijinhos para Legal. você. Mas então, a questão da dessa diversidade da cultura popular que nós temos, né? O rap, o hip hop, a embolada, o coco, o trava-língua, né? A gente tem também no sul, né? No sul a gente tem a samba, no sul a gente tem muita diversidade rítmica, né? Que também é indígena, né? Não é africana, mas tem muita coisa indígena, tem muita coisa africana, né? O tango é da África, é uma palavra da África, né? É uma palavra que na África Ocidental ela tem o significado de dança, né? E eu acho assim que tudo está muito ligado a todo esse conhecimento mouro, né, que veio, os mouros, a cultura moura, que é uma cultura africana, só que ao mesmo tempo ela também é a cultura não cristã, né, é uma cultura islâmica. Muita coisa veio para o Brasil com os mouros. E então, por exemplo, coisas como cordel e com os portugueses, né, com a chegada dos portugueses. Então, o cordel, né, essa questão por exemplo, a zabumba, né, que é um instrumento que ele fala muito, né, e esse falar da zabumba ele já pressupõe ali um chachado, um shot, um forró. Isso tudo está muito ligado a esse sincretismo que a gente tem, que ele não é só religioso, né, mas ele também é um sincretismo cultural, porque não dá nem para dizer que é hibridismo, porque não são só a mistura de duas culturas, mas são muitas culturas, porque são muitas culturas africanas, né? Tem a questão das culturas europeias, que não são só os portugueses, né, que vieram para o Brasil, que migraram para o Brasil, e tem também as indígenas, né, nossos povos indígenas. A gente costuma, às vezes, reduzir um pouco, eu acredito, reduzir um pouco não, reduzir muito a importância dos nossos povos originários. Muitas vezes é por não conhecê-los. E tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente dá como sendo a origem africana, mas na verdade a origem é indígena. Né? Então, muita comida, muito ritmo, né? Aí no sul, por exemplo, tudo é Guarani, né? O mate é Guarani, o churrasco é Guarani, o chamamé é Guarani, a polca paraguaia é Guarani, a milonga é Guarani, né? E então tem muita coisa que a gente dá como resultado de uma mistura e na verdade isso tudo já existia aqui, né? Porque nós, povos totalmente, né, misturados, a gente tende a reduzir um pouco a complexidade das origens, né? E, na verdade, as nossas origens são muito complexas. Então, é bem difícil, assim, né, dizer
com regionalismos tão fortes que a gente tem no Brasil, o que trouxe ao quê, né? O que veio antes. Mas o que eu sei até onde eu estudo é que, por exemplo, o samba de coco, que é uma coisa que é muito forte no Nordeste, ele tem raízes totalmente indígenas. Misturadas com as africanas, sim, misturadas, né? Mas ele veio de muitas danças indígenas, né? Ele tem um passo, né? Que é praticamente um passo de dança indígena, que é um passo que quase toda etnia indígena faz. É uma forma de aterramento, né? Então, é um assunto bem complexo, assim, né? Para a gente falar, mas assim, para resumir, eu gostaria só de dizer isso mesmo, que a gente tem tanta riqueza de ritmo, de fala, de sotaque, de gêneros literários, que eu pesquiso isso há muitos anos e toda vez que eu venho novamente morar no Nordeste do Brasil, e principalmente nessa região que é entre o norte do Brasil e o Nordeste, que é o Maranhão, eu fico impressionada, porque toda vez eu descubro ritmos novos, toda vez eu descubro manifestações da cultura popular que eu desconhecia completamente. E é muito incrível como nós nos reinventamos, assim. E eu acho que eu acabei por ser meio que uma nômade, né? Eu acabei por me adaptar a essas reinvenções. E o sarau vem disso, assim, o sarau vem disso. O sarau vem de uma necessidade de espaço para celebrar e para circular as nossas produções autorais de poesia, né? Porque eu e o meu companheiro Isaías, nós trabalhamos na nossa produtora cultural com o segmento autoral, né? A gente gosta de produzir o autoral. Então, a gente produz tanto o sarau para ser esse espaço para os poetas e poetisas, MCs, slammers, trazerem as suas produções, quanto para músicos, musicistas trazerem, né, suas canções. E então a necessidade do sarau, da produção de sarau, vem mesmo para eu e os meus conhecidos e também qualquer outra pessoa de qualquer faixa etária que seja interessada em poesia, que goste ou que escreva, vir microfone aberto e recitar seu poema. É para celebrar mesmo, é para circular. E muito, isso muito bonito. E essa produção acabou se estendendo para Chapecó, com o sarau Nuvem Colona, depois que eu conheci a poetisa Alice Souto, que é uma poetisa carioca, que mora em Chapecó atualmente, e que também fazia sarau no Rio de Janeiro. Ela também era do mesmo rolê de produção de sarau, e a gente se encontrou, se conheceu em Chapecó, e aí a gente resolveu criar o sarau Nuvem Colona, com a inspiração do nome do livro do Gustavo Mate, né? Que era mais ou menos... Não sei se tu leste o livro, mas é mais ou menos isso que... Eu tô lendo esse livro. Chegou faz pouco aqui e tô gostando muito. Gustavo Mate, Nuvem Colona, né? O Gustavo, ele foi bem incrível, assim. Foi bem feliz, eu acho, nesse sentido de ele sintetizar uma coisa que sempre aconteceu em Chapecó, porque eu gostaria de deixar muito claro que sempre houve produção literária em Chapecó. Os meus primeiros contatos com a literatura foram na minha cidade. Todo mundo, as pessoas me veem andando para cima e para baixo e pensam, ai, porque a Joana, não sei o que, ela vai para os lugares, conhece as coisas, depois traz para Chapecó. Lê de engano, né? Ontem eu estava pensando, meu primeiro pandeiro eu ganhei de um chapecoense, né? Tá ali pendurado até hoje.
É o pandeiro que eu uso até hoje, né? Eu estava pensando, né? A primeira pessoa que me hospedou quando eu vim morar no Nordeste foi um chapecoense, né? Então, nós pessoas do interior, a gente tem muito essa ligação com a comunidade, né? Tínhamos, pelo menos, né? Uhum. Tínhamos uma ligação muito grande com essa coisa da comunidade, do se conhecer, do trocar, do se ajudar. É uma coisa que os nordestinos têm muito, e eu acho que os colonos têm também, né? Então a gente tinha muito isso antigamente, assim, dos amigos se apoiar, se ajudar, se... Hoje em dia já não é mais assim, né? Por causa que as redes, elas reduzem um pouco as relações de comunidade, né? O Bauman fala muito isso, o sociólogo, e que Uhum. as relações mudaram muito comunitárias depois das redes sociais. E eu fico, ai, que bom que eu vivi, né? E vivo até hoje com os meus amigos do Oeste, uma relação bem próxima, assim. E é isso, assim, eu acho que a gente tem muita coisa acontecendo, sempre teve em Chapecó, em termos de literatura, e o fato de eu ter me encontrado com a Alice, ter criado o Sarau Novo em Colona, nós temos muito amigas do Gustavo e de outras pessoas, da Mariana Berta, e de outras pessoas que Uhum. estão promovendo, o pessoal da Humana Sebo, e de outras pessoas que estão desenvolvendo e promovendo um novo ambiente de circulação e de produção literária em Chapecó, o fato meio que tudo aconteceu junto. Assim, era uma coisa que eu acredito que necessitava acontecer e só precisava das pessoas estarem ali na hora certa, no momento certo para realizar, né? E é isso, assim, aí rolou o Sarau O no sarau Vincolona. encontra, né? O sarau encontra, né? Isso que é interessante, né? Ele convida, né? E acho que é uma possibilidade de fortalecimento mesmo, né? Da literatura, da escrita, de todo esse movimento que vocês fizeram e continuam fazendo muito bem. E que bom, né? Eu queria te perguntar sobre a Joana poeta, ou poetisa. Essa coisa de poetisa e poeta é uma É, polêmica, né? pois é, eu gosto de falar poeta. Eu também. Mas eu li, eu pesquisando, né, é, sobre o teu trabalho, eu vi que você disse que quando você foi para o Maranhão, te abriram, né, algumas janelas sobre esse trabalho que tu já fazia em Chapecó, mas que ganhou visto lá, aí, onde você está agora de novo, né? E aí eu queria que você Sim. falasse pra gente sobre a Joana poeta e contasse desse nascimento. Então, a Joana Poeta, ela nasceu em Chapecó mesmo. Eu comecei a escrever em Chapecó, ainda na adolescência. Porque em Chapecó era assim, né? Eu gosto muito da música da banda Repolho, dos nossos amigos, Uhum. que diz. Nossa, Naruto. Ele tem uma parte que fala assim a cidade é assim, não, de dia não tem nada, à noite também não. Não tem nada o que fazer. Você olha para mim, eu olho para você. Chapecó mudou muito, é outra cidade, mas quando nós éramos adolescentes, não tinha muito o que fazer. Então, o que que eu fazia? Eu ia para a biblioteca municipal, pegava um monte de livro e me internava em casa a ler livro de poesia, a ler Goethe, a ler todos os clássicos da literatura e escrever, né? Bem coisa de adolescente, assim, aquela coisa meio deprê, Uhum. meio... Mas aí Trancada. depois mas aí depois eu fui tomando. Quando eu fui estudar em Porto Alegre, eu fui tomando muito mais acesso, né? Porto Alegre. Uhum. Eu fui conhecendo poetisas e poetas e lendo, né? Outras coisas, né? E coisas mais complexas, digamos assim, né? E coisas mais do Brasil, assim, mais do Brasil, mais o Brasil, mais
centro-oeste, o Brasil mais amazônico, o Brasil mais nordestino, sabe? Então eu fui lendo coisas, assim, tipo Manuel de Barros, coisas que abriram muito a minha mente. Nauro Machado, né? Ferreira Goulart, Sousandrade, que são todos poetas aqui da ilha de São Luís, que são poetas incríveis, com histórias incríveis, poetisas também, né? Li Maria Firmina dos Reis, né? E aí o que aconteceu? Eu fui absorvendo, depois que eu vim para São Luís, essa aura poética que existe aqui em São Luís até hoje, né? Que é a cidade dos casarões, né? A arquitetura colonial portuguesa. Existe um. Eu costumo dizer que existem cidades que têm aura poética e cidades que não têm, né? Aqui tem uma aura poética, assim, você sente, né? Vem pelo vento, eu não sei, sabe? Lisboa também eu estava lá recentemente, Lisboa totalmente, assim, sabe? Aí eu estava lá, estava a pensar, gente, ainda bem que eu tô aqui, porque eu tô sentindo, eu tô sacando essa, até que enfim eu tô sacando essa vibe de Fernando Pessoa, né? Porque Maravilha. realmente, assim, né? Existem lugares com uma aura poética, assim, e São Luís é um lugar assim, aqui onde eu estou agora. Tem E aí história, né? é um lugar muito antigo, né? E com muitos poetas, né? Eu vi aí que eu falei algum nome e alguém falou aqui amo, né? Não sei quem, se é o Sim, Ferreira aqui, Goulart, ó. se é o Manuel de O... Barros, se é Quem qual falou amo desses. é o Zé, aqui, o nosso amigo. Deixa eu dar um oi para ele. Zé, Mariana, Beca Não também sei tá por de aqui. quem que ele tá falando. Quem que Oi, você Mari, ama sua aí, linda. Zé? Quem que você Ou ama? todos, né? Ou Ou todos? todos eles. Ah, E aí é isso, assim. Aqui tem muitos poetas e poetisas contemporâneos, inclusive, né? Vários nossos amigos e vários uhum, que já participaram do sarau, porque antes de ter o sarau no Vincolona, eu e o meu companheiro, a gente fazia um sarau, que é a Casa da Mãe Joana, que era da nossa produtora, que era um sarau itinerante. Então, era um sarau que ele tinha aqui em São Luís, em vários lugares, na Feira do uhum. Livro, na nossa casa, na rua, em ocupações, no Ocupamim, que a gente. Mas ele também itinerava, a gente fez esse sarau em Florianópolis, fez o sarau em Porto Alegre, fez algumas vezes em Chapecó. Então, essas produções, elas acabaram agregando várias poetisas e vários poetas e de vários estados, por exemplo, o Pedro Bomba, que é um poeta contemporâneo de Minas, né, que mora em Minas atualmente, né, participou do nosso sarau, o Celso Borges, que é um poeta daqui contemporâneo aqui do Maranhão. Então, muita galera, Demétrio Panaroto, né? Muitos poetas também aí do Oeste. Ah, ele falou da banda Repouso. Ah, tá certo. Adoro também. Nossa. E é isso, assim, tipo, foi fluindo, assim, o lance do sarau sempre foi fluindo. E o sarau é muito interessante porque é uma coisa que a gente adora produzir. A gente começou a produzir sarau, começou a dar um vício na gente produzir sarau, sabe? Porque a gente já produzia show, muito show, muito show. Daí a gente parou para pensar. O meu companheiro é um músico e eu, na época, eu não tocava ainda música profissionalmente, eu só estava estudando. E aí eu ficava vendo a diferença. Todo dia ele ia para um rolê tocar, todos os dias. E eu nunca tinha rolê para ir, porque não tinha sarau. Aí eu falei assim: não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, vamos produzir um sarau. E aí, na produção do sarau, ele começou a ficar tão encantado com o negócio do sarau, começou a gostar tanto da vibe de sarau, que eu próprio, meu companheiro, Isaías, que é músico, começou a escrever poesia. E se tornou um poeta. E começou a escrever letra, que é uma coisa que ele não fazia antes, porque ele só tocava música instrumental. Uhum.
Então, eu acho que o sarau, ele tem essa magia. Ele vai, assim, te seduzindo, sabe? A pessoa tá ali, e porque a poesia, a oralidade, é como eu te falei, ela tem essa corporeidade. Eu não vejo a oralidade separada do corpo, sabe? Então, isso vai... Horizontaliza, né? Também Exato. as relações. E tem toda uma questão de timbre de voz, de tonalidade, de... E aquilo vai seduzindo as pessoas, você vai se acostumando com aquela vibe, com aquela atmosfera do sarau, e aquilo vicia mesmo. O sarau é uma coisa viciante. Depois que a gente começou a produzir, a gente nunca mais deixou de produzir sarau. Né? A gente sempre produziu porque a gente gosta de sarau. Então é uma coisa Nem na bem assim. pandemia, né? E aí Nem na vocês pandemia. rolou o sarau virtual. Aí a pandemia foi uma outra coisa que também veio para reinventar um pouco a nossa produção, né? Nós estávamos muito com contato físico, né? Acima de tudo, a Uhum. produção era sempre física. E a pandemia ela veio para nos colocar esse obstáculo, né? E agora, né? E agora, Joana, né? O que faremos, né? Foi bem isso que a Alice perguntou para mim. E aí que eu inventei, não, vamos fazer um nuvem digital, assim, vamos transformar o nosso sarau que a gente fazia nos domingos, vai continuar no domingo, mas numa coisa digital. Aí a gente criou o nuvem digital, que não é bem um sarau, é um programa de entrevistas que com convidados que fazem uso da palavra, né, que trabalham com o uso da palavra, para a gente falar sobre suas obras poéticas, sobre suas produções. A Mari, que está aqui, já foi entrevistada. Muita gente foi entrevistada do Oeste, principalmente do Oeste, a gente focou mais no Oeste também, no começo, Uhum. mas não só do Oeste. E também rolava um sarauzinho, assim, a gente recitava alguns poemas Tem e a entrevistas convidada ótimas. também. As entrevistas é muito São engraçado. ótimas. As entrevistas é Divertidas também. engraçado, assim, porque, nossa, assim, tipo, era uma coisa que a gente começava, de repente a gente estava super empolgada e tal, e com aquilo, tudo que estava acontecendo, e chegou um momento que aquilo ficou tão intenso na nossa vida, o programa, assim, já estava tanto gostando de fazer aquilo, e que a gente ficou meio estafado, assim, sabe? Ficou Porque eram todos os domingos, né? Todos os domingos. Todos os domingos eu com a Alice nesse programa. E aí, mas como a gente estava no início da pandemia, não tinha o que fazer. Ou a gente fazia dessa maneira, e como a gente tinha necessidade de estar juntas, porque quando a gente escreve, assim, a Alice também é poeta de sarau como eu, né? Ela escreve poesia para ser recitada, né? E Uhum. a gente, então, tem essa necessidade de recitar a poesia, né, para outra pessoa ouvir, né? Então a gente já ia se encontrar, né, para mostrar nossas produções. E aí a gente, bom, por que não chamar os amigos, amigas e profissionais que a gente admira, né? E aí a gente foi fazendo o programa no Vim Digital e rolou muitos, assim, muitos mesmo. A gente conseguiu entrevistar uma galera e aí até que a gente falou, não, agora é o momento de focar em outra coisa. Uhum. Aí aconteceu o projeto, a gente fez um projeto de formação de criação e performance literária com vários profissionais da literatura e do slam do Brasil, assim, o Labs, o Mate, o Demetrio, eu, a Alice e os Poetas Vivos. E agora a gente já lançou um produto cultural resultante desse projeto, que é um documentário. E agora vamos lançar mais dois. A gente vai fazer um sarau online com todo mundo que participou do curso. E seus escritos, também tem outros escritos que tem também prosa, né? Não é só poesia. Escritos muito interessantes dos participantes do curso.
E agora, e o suplemento literário também já foi impresso, que vai ser a primeira publicação do nosso selo Nuvem Colonna. E, Maravilha. e assim a gente vai. Ideia não falta, né? Assim, a gente tem muita ideia, o problema é realizar tudo. E para quem quiser assistir esse documentário, que é muito bonito, é um trabalho de formação muito, muito completo, né? Porque rola oficina, eles produzem, agora a gente vai poder conferir, né? Ler, pegar esses poemas, esses textos. E eu vi que esse trabalho também é muito conectado com a voz local, né? Com essa voz de quem quer falar, né? De quem precisa também ser ouvido, e é muito bonito. Tá no canal de vocês, né? No Vem Colonna. Tá, no canal é só. Até eu gostaria de pedir para quem tiver interesse se inscrever no nosso canal, que vai atualizar os vídeos todos que a gente posta. Lá tem as primeiras entrevistas, a gente postou todas lá dos programas. Tem entrevistas muito, muito engraçadas e interessantes, né? E tem também o documentário. Que esse documentário que foi produzido também está lá no canal do YouTube do Sarau Nuvem Colonna. Também temos página no Facebook, também temos Instagram. Então é só ficar ligados nas nossas redes sociais, que a gente está sempre atualizando, assim. E sempre com pessoas assim maravilhosas junto conosco, assim, desde que a gente começou o Sarau. As pessoas que participaram do curso, pessoas incríveis. A Mari participou de alguns encontros, que está aqui. A Mari escreveu um poema para o suplemento literário, também como convidada. Também o Gustavo Mate escreveu também o editorial. Tem outros poetas convidados e poetisas também. Quando que chega esse material? Tem Esse previsão? material ele já vai estar sendo distribuído a partir do início de março. Agora ele já está impresso lá por Chapecó, né? É um projeto da Prefeitura Municipal. A gente do edital Linguagem, a gente não vai ter como assim enviar ele para todo o Oeste, assim. Mas a gente vai disponibilizar alguns, deixar na Humana para quem quiser Legal. pegar, assim, lá é gratuito, é um material vai sair na faixa, assim, gratuito. E é isso, assim, a gente tem se dedicado muito a esses cursos, né, Jaque, de arte e educação, a gente chama de formação, assim, arte e educação, mas a gente acredita tanto nisso, que precisa tanto, sabe? Porque, nossa, eu mesmo quando comecei a escrever, comecei a participar de festivais, eu era tão perdida, eu achava meus poemas péssimos. E eu não tinha ninguém para chegar assim. Claro, depois eu conheci o Nauro Machado, sabe? Ele tem livros autografados dele, troquei ideias. Bom, o Celso Borges, né? Depois eu comecei a conhecer as pessoas, né? Poetisas, mas assim, no começo, no início foi tão assim ruim, porque eu achava meus poemas horríveis, e eu não tinha com quem falar assim, olha, lê aí, sabe? Isso que eu faço com a Alice hoje, eu leio os poemas dela, ela lê o meu, a gente dá pitaco um no outro, não existia antigamente. Então a gente pensa muito nisso, né? A gente pensa muito, olha, a gente sabe que tem muita gente escrevendo muito bem no Oeste, né? Eu acho que o livro da Mari, o Sagu, assim, eu não sei se eu vou ser repetitiva com isso, eu acho que todo mundo já falou isso, mas é uma revolução, assim, sabe? Ele é um marco, assim, histórico mesmo, porque quando tu lê ali o Sagu, tu percebes que, cara, sabe, quantas pessoas existem, né, que não tem esse privilégio, né, que a gente tem
de certa forma, né? A gente sabe que é uma trabalheira, é um privilégio que dá trabalho, mas de certa forma é um privilégio, né, que a gente tem de termos o acesso a esses materiais, a esse conhecimento, né, a editais, a como saber trabalhar com arte, né? E a gente sabe que tem muita gente escrevendo muito, assim, tem slammers aí no Oeste, em todo o Oeste, em toda a região da Fronteira Sul. Eu gosto muito de falar da região da Fronteira Sul, porque eu acho que às vezes essa divisão política, ela mina muito as relações artísticas, né? Mas a gente, nossa, eu conheci um pessoal de Erechim nesse tempo que eu fiquei em Chapecó trabalhando, eu fiquei, gente, né, slammers, MCs, poetas, artistas maravilhosos, sabe? De Concórdia, fui para Joaçaba também, fui para aí, conheci um monte de gente. Tem a Gabi, né? Tem muita gente, né, assim, boa produzindo, né? Chapecó também tem um monte de gente, assim, vários jovens, né? Tem Emílio Ruani, nossa, tem muita gente boa mesmo, né? E eu acho que muita gente jovem, né? Produzindo. Nossa, muita gente jovem. Os jovens estão arrebentando, assim, né? Eu falo para o Isaías, a gente gosta de Não trabalhar com cola produção. de dizer que eles não gostam de literatura, né? Pois eles fazem também literatura, né? Nossa, né? O nosso rap, nosso hip hop, nosso slam, né? Tá muito bem representado no mundo. Assim, se você chegar em outro país, você chegar lá e ver que as pessoas conhecem, né? Conhecem os brasileiros, os rappers, as rappers, os slammers, as slammers, e você vê que os nossos slammers, eles estão entre os melhores do mundo, sabe? E você perceber assim que, nossa, realmente a gente tem uma qualidade assim artística elevada e, e mesmo o Brasil sendo como é, né? Que tem todo esse privilégio para acessar os meios, né? E imagina se não tivesse, né? Imagina se fosse algo mais ainda, né, mais homogêneo, né, os acessos. Então a gente pensa muito nisso, eu e meu companheiro. A gente gosta, e a Alice também, pensa como a gente gosta de produzir sarau e produzir eventos, e principalmente produzir curso de formação, porque a gente tem necessidade de estar com essa nova produção, né? Com os jovens, a gente tem necessidade de estar com jovens, de estar com a galera que está produzindo o novo, assim, que está renovando, que está a mil, assim. Isso é muito legal. As batalhas de poesia, elas também facilitam esse acesso aos livros, à literatura, que às vezes não chega, né, nos bairros, das comunidades mais distantes, e eles próprios já estão se organizando para fazer a literatura deles, né? Da voz deles, do lugar deles, que eles se vejam, né? Então, é um movimento que... Opa! É um movimento muito bonito que realmente tem força, né? Acho que a força da literatura também está aí, né? Nessa voz, nessa oralidade que se abre. Ô, Joana, a gente conversou... Ai, pode falar. Não, eu acho que é só para complementar essa tua fala, eu acredito que o rap e o hip hop e o slam, eles têm uma importância assim que eu não sei nem dimensionar assim no na arte assim contemporânea, porque o jovem de periferia hoje, ele produz muito, né? Ele tem uma produção assim incrível, né? E ele não vai, o jovem da periferia, ele não vai se inspirar sei lá, no Nauro Machado, sei lá, nesses cânones da língua portuguesa, no Machado de Assis, né, na Clarice Lispector. Leitura de vestibular. Eles, claro, isso não quer dizer que eles não têm esse conhecimento, que eles não conhecem, não é isso. Sim. Né? Mas ele vai se inspirar no que ele está mais próximo dele, né?
e quem está mais próximo dele, né? Quem está mais próximo dele são os rappers, né? E então eu acho que assim o rap assim nossa, assim eu acho muito incrível. A gente não percebe muito quando a gente tá muito intrínseco na nossa cultura. Mas quando a gente vê de fora, a gente fala, nossa, a gente tem praticamente os melhores rappers do mundo, sabe, no Brasil. E isso é uma riqueza, assim, é um aporte para esses jovens. Nossa, é incrível, assim, sabe? E além da Incrível. criação poética, eles produzem os vídeos, né? Produzem os vídeos, eles também são produtores desse trabalho. E basta chegar no YouTube, né? Se a gente for pesquisar as batalhas, os festivais, né, de slam, é possível conhecer todo esse material e esse panorama mesmo, né, da literatura da periferia, da literatura dessa galera que tá produzindo, né? Sim, e é muito interessante, assim, é muita diversidade, né, que um slam, assim, traz, assim, são muitos estilos, e esses estilos, e há uma liberdade de improvisação, que é outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, que existe na literatura oral, né, que a capacidade de improviso, né? De improvisação, né? Que quem desse gênero da poesia falada, né? Da poesia recitada, trabalha com o improviso, né? Porque às vezes, sei lá, te foge uma palavra, você tem que improvisar. E nesse improviso você vai criando muito, né? O improviso, a gente costuma dizer que o improviso ele abre muito, né? Ele abre para o novo, né? E o improviso também é uma coisa muito forte na cultura brasileira, né? Popular, né? Na nossa cultura e que é aquela coisa de improvisar mesmo em tudo, assim, sabe? Na vida cotidiana, né? Só que isso dá pra gente, a gente não percebe muito, mas essa questão do improviso, né? Que é muito forte na oralidade, na poesia oral, dá assim um suporte pra gente muito grande também, assim, cultural, sabe? Acaba por ser uma questão que está às vezes muito ligada à nossa forma de vida, à nossa sociabilidade, mas é uma questão que para a arte, assim, a gente percebe atualmente como muito enriquecedora, assim, o improviso, a capacidade de improvisação, né? E isso foi uma das nossas maiores dificuldades nos cursos de formação de arte e educação na região de Chapecó. Eu falava para o meu companheiro quando a gente ia dar algum curso, ou mesmo com a Alice, ou com quem estava trabalhando comigo na equipe, eu falava, tá, mas e como que se ensina a improvisar, né? Como se ensina a improvisar? Não dá para ensinar a improvisar. A improvisação é uma coisa que está dentro da pessoa, né? É Corporal bem. também, né? É corporal, é fala, é voz, vivência, né? E é uma Repetir muito, né? capacidade, sim, e é uma capacidade que no dia a dia, a linguagem que a gente utiliza, a gente acaba não exercitando isso, né? Então, acho que o legal da poesia também é dar esse descanso, né, para essa linguagem do dia a dia, né? A gente poder usar essa linguagem de uma outra forma, né, Joana? Assim, porque a gente acaba se viciando, automatizando, né, a nossa fala, a nossa linguagem. Eu gosto muito da mudança, assim, né? Da mudança constante, assim. Eu sou um pouco nômade e eu acho que isso ajuda um pouco na improvisação, na capacidade de improvisar, assim.
Apesar de que eu acredito que a nossa cultura, enquanto brasileiros, assim, que é uma cultura mais que híbrida, né? Uma cultura multissincrética, e eu acho que isso também abre bastante a capacidade de improvisação nossa, assim. Mas eu gosto muito de mudança, de mudar, e eu acho que esses choques culturais de norte para sul, sul para norte, nordeste para centro, eu acho que isso soma muito, isso enriquece muito esses choques, né? Quando você vê que uma coisa, a gente fala todo mundo a mesma língua, né, que é o português, assim, que apesar de que existem muitas divergências sobre isso, né, sobre a gente falar mesmo português ou não, enfim, mas a gente fala a mesma língua numa unidade territorial que cada lugar é completamente diferente do outro, né, e isso também nos dá uma certa capacidade de improvisação maior, assim, sabe? E Uhum. claro, com certeza a relação que a gente tem com o corpo, né? Que é uma coisa que vem muito. É afro-indígena. Eu não consigo dizer que é só africana, né? Que é somente africana, porque assim. Em todo esse tempo de pesquisa, eu tenho percebido que é cada vez muito indígena, assim, né? Muita coisa mesmo da nossa capacidade de dançar, de se movimentar, de tudo, assim. Uhum. Esse aterramento que a gente tem, né, com a necessidade da natureza, que não é todo mundo que tem, mas a gente tem muito, né? É muito indígena, assim, também, né? Então, isso tudo só soma para a improvisação, para a capacidade de improvisar. E é E o interessante sarau que nasce na quando a roda, gente. né? Exato, Pensando nasce. nas danças e nos rituais indígenas, né? Eu- Pode falar. É exatamente isso, né? Por exemplo, assim, cada um, né, traz a sua contribuição, sua colaboração. Eu acho que a capacidade de coletivizar também uma capacidade que a gente está perdendo muito, né? Com a modernidade ocidental, a gente ainda está perdendo muito, porque mesmo após a pandemia, a gente vê que ainda não mudou muito essa coisa da individualidade, ser ocidental, né? Mas assim, a coletividade, né? Ela traz muitos conhecimentos, né? E ela te ensina, né? Ela te ensina o momento que você de escuta, né? E o momento da fala, né? E às vezes te ensina até a moderar o tom, o volume, né? Quando você roda em coletivo, né? Você está falando para várias pessoas, né? Então eu acredito muito na coletividade como um método mesmo, assim, como um método de trabalho e como um método de ensino, porque a cultura popular do Brasil ela é toda pautada numa vivência coletiva, né? Não existe cultura popular e nem manifestação de cultura popular de uma pessoa. Ah, Joana, mas existe os artesãos, sim, existe, mas para eles fazerem uma peça de artesanato, eles têm toda uma rede de relações, de matéria-prima, de busca daquilo, né? Ou seja, toda a cadeia de produção, ela põe idade, né? São seres sociais. E eu acho que esse saber fazer coletivo da cultura popular, ele, para mim, ele é um método. Né? Ele é um Uhum. método de ensino, né? Porque separar, disciplinar, separar, né, os conteúdos e as formas, né? E isso talvez foi um choque muito grande
para os povos ameríndios, né? Os povos nativos da América. E hoje eu penso muito nisso, porque os Guarani, por exemplo, eles usam a música para educar, né? Para dar aula, né? Mas como assim? Dar aula de escrita, né? Dar aula de matemática, né? Com a música dá para fazer tudo isso. Então, a música para eles é um momento de aprendizado, não é um momento de relax, né? É um momento de transmissão de conhecimento. E eu acho que a gente, com a sociedade, com a modernidade ocidental, a gente perdeu essa capacidade, esse método de aprendizagem coletivo. E eu acredito muito nisso, por isso que eu acredito tanto em sarau, por isso que eu acredito tanto na cultura popular, na oralidade, porque cada vez mais tudo que acontece na sociedade assim me leva a pensar que, nossa, né? E agora, né? Como que o que a gente faz com essa individualidade, né? Quem fica na pandemia sozinho, trancado, sem criar algo, sem se comunicar com outra pessoa. Você está sempre se comunicando com o outro. Você pode estar criando algo sozinho, mas você tem ali uma referência para criar aquilo, né? Quase não existe nada, nenhuma arte sem uma referência. Então, eu acredito muito nisso mesmo, assim, dentro desse contexto de produção de cultura e arte e educação, eu acredito muito na coletividade como um método mesmo. Você falou sobre um método de ensino, né? Eu queria te perguntar o que a poesia te ensina todos os dias? Nossa, a poesia me ensina tudo. A poesia me ensina a ver o mundo, assim, né? Para mim, a poesia é uma visão de mundo que eu vivo essa visão, assim. Eu acho que a gente tem poetas e poetisas que eles te tiram, eles não te tiram, eles te centram, eles te aterram, assim. É como alguns ritmos, né, da música. Por exemplo, o Bumba Meu Boi do Maranhão, Bumba Meu Boi é um ritmo que me aterra totalmente. Porque ele é um sincretismo de tudo que existe no Brasil. Ele é um sincretismo do mouro com o europeu, com o africano, com o indígena, né? Uma coisa bem terrena mesmo, né? Então, eu acho que a poesia é assim como para mim, como um ritmo, assim, né? Ela me aterra, ela não só me aterra, mas ela me dá uma visão de mundo e de sobrevivência, né? Eu estava lá em Lisboa confinada, né? Num confinamento, bem confinamento mesmo, um pouco, bastante diferente do nosso aqui do Brasil. E eu falava, gente, quem vai me salvar, né? E é sempre a poesia, né? Porque, né, quando eu estava assim, já surtando, né, de ficar no inverno sem poder sair, né, enfim. Eu estava lá, o que eu estava fazendo? Eu estava lendo poesia e escrevendo poesia, né? Então, Deu uma pequena travadinha aqui na transmissão, na sua fala. mas é isso, é sobrevivência, assim, também para minha poesia, assim, ela me salva, sabe? A poesia já me salvou muito mesmo, assim. Joana, a gente está se encaminhando aí para o final do nosso encontro. Está sendo muito gostoso te ouvir, um prazer, né? É muito bom a gente poder. Você tá aqui partilhando todo esse conhecimento, essa tua experiência, né? Chapecó, Maranhão, Portugal. E acho que quando também
a gente propôs o Mola, não é a ideia de limitar ao Oeste, mas pensar como esse lugar afeta as relações, multiplica, abre, né? E no movimento de que a gente não fique sozinhos, isolados, né? Mas que a gente expanda esse lugar. Eu queria pedir para você ler um dos seus poemas para a gente, se for possível, se você tiver disposta. Claro, com certeza. Eu gostaria de agradecer o convite. Foi muito maravilhoso, muito produtivo também, né, essas conversas. E eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que a gente não pode ficar isolada, sabe? A gente tem que mostrar o que está acontecendo no Oeste para o mundo, sabe? Porque é isso, assim. A gente tem uma produção significativa e eu acho que o mundo tem que conhecer, assim, sabe? Por exemplo, o mundo tem que conhecer Mariana Berta, sabe? E tantas outras e outros que a gente tem a Júlia Ciprandi, né? Os meninos, vários, assim, enfim. E todas as produções que estão feitas, porque esse tempo que eu fiquei no Oeste foi muito bom para eu observar como nós temos uma produção rica. E às vezes a gente só dá valor para o que vem de fora, sabe? E isso no final das contas é o que entristece nós produtores, assim. Porque a gente está lá se matando para fazer um negócio e aí quando a gente vê, todo mundo só quer o que é de fora, só consome o que é de fora. Então, ações como essas, projetos como esses, para mim, são fundamentais mesmo, assim, fundamentais. E espero que sigam, né? Eu vou ler aqui um trecho do... eu vou ler um trecho da minha epígrafe que eu fiz e para o Fronteiriça, que o Fronteiriça é toda uma questão assim, identitária da região que parte, né, do ponto de vista é Chapecó, né? Mas é um Chapecó olhando para uma atmosfera de fronteira mesmo, né? E aonde eu evoco essa mulher fronteiriça, né? Eu penso muito na minha avó, porque a minha avó nasceu no Paraná e foi criada no Rio Grande do Sul e agora, né? E sempre essas mulheres de fronteira que nascem no lugar e vão para o outro. E eu me identifico muito com esse tema. Então, eu vou ler para vocês. Fronteiriça é um retorno ao entorno, às fórmulas místicas da vida oestina. Origem e aterramento ao dentro, rio de vastas margens que desaguam em mim. É no sertão das araucárias, onde o cheiro da erva o vento espalha, que eu fiz morada. Eram tantas as fronteiras que por horas eu ficava sem caminho. Porém, as distâncias me engrandeciam. Ao observar as bandejas hexagonais da nossa floresta, eu sorvia o mate e o vinho. Encontrei pelas estradas Suelis, Marias e Jaciras. Se tua nação não é divisão política, é a terra que te abraça. Eu, mulher fronteiriça, visto bota e bombacha. Esse poema, Fronteiriça, que eu recitei aqui para vocês, ele faz parte de toda uma concepção, assim,
de uma visão de mundo que eu comecei a criar aí em Chapecó, né? Para eu tentar trazer um pouco da minha região para a minha poesia, né? Porque a minha poesia toda estava muito ligada ao Maranhão, né? Eu falava muito do Maranhão porque eu estava vivendo no Maranhão, então eu falava da Baía de São Marcos, dos casarões, Então eu tive a necessidade nesse retorno à minha região, eu tive essa necessidade de estudar um pouco mais para eu escrever nesse local, né? Bonito, que bonito, Joana. Abrir as fronteiras, uni-las, torná-las uma só, e acho que você tem feito isso no teu trabalho, né, de unir e abrir esses territórios, né, e culturais, né, para que sejam de todos, né, para que mais gente conheça. E parabéns pela tua Obrigada. poesia, pelo teu trabalho, pelo teu movimento, com essa poesia, com essa palavra falada. E só desejo para ti que mais palavras possam voar aí por esses cantos todos do Brasil e que você continue fazendo a mola, a mola aqui com o Oeste, né? Que é algo muito, muito bom, muito importante aqui para a região e com certeza tu representa e inspira aí muitas mulheres, muitos artistas. Ai, obrigada, Jaque. Eu que agradeço. Também gostaria de parabenizá-la pelo Mola. Bom, eu já falei isso, mas é fundamental, é sensacional. E vamos que vamos, né? Vamos seguindo e fomentando essa cena, né? Que é incrível e que eu tenho conhecido tantas profissionais, tantas mulheres, assim, não que os homens não sejam, mas assim, nesse contexto eu tenho me relacionado mais com as profissionais mulheres. Eu acho tão importante isso, assim, estarmos juntas nesse momento. Então, também só agradeço e obrigada por tudo. Obrigada, Joana. E Gente, obrigada a todos e todas que colaram aqui. obrigada a todos que vieram com a gente nesse encontro. Boa noite, uma ótima noite e saúde para todos. Boa noite. Um Um beijo. beijão Boa aqui do noite. Maranhão. Valeu. Oh, coisa Valeu. boa. Tchau, tchau. Tchau.